Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, nessa videoaula, eu quero trabalhar com vocês uma revisão para colaborar com o processo de recuperação de vocês. Eu sei que, apesar dos esforços, mas muitas foram as dificuldades durante esse ano letivo e que, com certeza, muitos não gostariam de estar passando por esse momento da recuperação. Mas aqui estamos. E se vocês se empenharem, se esforçarem, é certo de que vocês conseguirão ainda assim serem aprovados, Então, por isso, eu gostaria de primeiro orientar que vocês se dediquem, se for o caso, revisem, assistam as videoaulas que foram disponibilizadas sobre as matérias que nós selecionamos para compor recuperação. Assistam essa videoaula quantas vezes for necessário, porque eu trouxe algumas atividades de revisão que são inerentes aos conteúdos que eu selecionei para compor nossa recuperação. Então, pode ajudar vocês, a ter um melhor entendimento para conseguir fazer de forma mais organizada, mais correta, os exercícios que estão na apostila de recuperação. Bom, então vamos lá. Os primeiros conteúdos selecionados foram os conteúdos sobre Plateumintos, Nematelmintos e os anelídeos. Então, veja bem, a nossa primeira questão diz assim: qual o termo científico utilizado para designar o grupo de animais popularmente conhecido como vermes? Então, veja bem, nós temos muitos termos que são utilizados pelas pessoas dentro do senso comum. Dentro da ciência, a gente tem os termos científicos, termos técnicos são científicos. Então, quando a gente fala dos animais, os invertebrados, que são os vermes, como o caso da planária, como o caso da lombriga, a asca de lumbrigoides, então nós, na verdade, estamos falando de um grupo que recebe o nome científico de eumintos, tá? Então, eumintos, se você for olhar a tradução da palavra, vai significar verme, então é sinônimo, tá? Então, quando eu falo de vermes, eu estou falando dos eumintos. E os eumintos, eles são organizados em alguns grupos, como, por exemplo, os Plateumintos e Nematelmintos. E aí já entra na nossa segunda questão, olha aí. Elenque as principais características dos Plateumintos e dos Nematelmintos. Então, vamos lembrar, pessoal? Quais são as principais características dos Plateumintos? Primeira coisa, eles apresentam simetria bilateral. Então, neles nós podemos observar uma tendência à cefalização. Possuem 3 folhetos embrionários bem definidos, sendo por isso considerados como triblásticos. A mesoderme embrionária origina no adulto um parênquima, que é um tecido de preenchimento, que vai ocupar o espaço existente entre a epiderme, e isso é de origem ectodérmica, e o tubo digestório, que é de origem endodérmica, tá? Então, o resultado disso é um corpo maciço, é uma característica importante, na qual a única cavidade corporal é o tubo digestório. Então, por isso eles são considerados como animais acelomados. Então, essas são as principais características dos Plateumintos. E quais são as principais características dos animais que nós conhecemos como Nematelmintos ou nematóides? Então, vamos lá. Então, os Nematelmintos, eles têm um corpo alongado e cilíndrico. Os Plateumintos têm um corpo achatado, tá? Nematelmintos, então, possuem corpo alongado e cilíndrico. A simetria também é bilateral. Apresenta uma cutícula flexível, espessa e não ciliada. Possui musculatura da parede corporal formada por apenas fibras longitudinais. E há uma cavidade corporal denominada pseudoceloma. Então, a cutícula dos nematóides, o Nematelmintos, forma uma camada protetora que é impermeável, que lhes possibilita, então, viver em ambientes hostis, como solos relativamente secos ou o interior do tubo digestório de outros animais. Então, essas são as principais características do grupo dos Nematelmintos, ok, pessoal? Bom, seguindo aqui, o outro conteúdo que eu escolhi, dos anelídeos também. Então, tem a seguinte questão. O humus da minhoca é utilizado na agricultura por quê? Olha, isso é fácil, Vamos lá, as opções. Letra A, evita a destruição do solo? Acho que não, É um ótimo adubo para as plantas. Já ouviu falar, que o humo desses animais e tudo ali pode ser utilizado como adubo? Então, essa é a nossa questão correta. Gente, por esse motivo também, as minhocas,
elas são consideradas pela importância ecológica que ela tem, né? Então, ela é extremamente importante do ponto de vista ecológico. Além da questão da formação do adubo, né, pelo humus dela, ela vai ajudar, quando ela faz as galerias, quando ela cava os túmulos, a promover a aeração do solo, entrada de ar, facilitar a entrada de ar no solo, e também a água, né, a poder circular melhor ali naquele solo. Então, ela tem importância ecológica por causa dessas situações, ok, galera? A nossa quarta questão já é relacionada ao grupo, que nós chamamos de grupo dos peixes, né? E aí eu pergunto para vocês, quais as características, então, dos peixes são condrites e osteites? Então, vamos lá. Gente, os peixes condrites, esse nome faz referência à questão desses peixes serem cartilaginosos. Então, eles também podem ser chamados de condrites ou cartilaginosos. Então, veja bem, eles não possuem um esqueleto ósseo, eles apresentam cartilagem, tá? A maioria dos representantes são marinhos, possuem uma boca com mandíbula, muitos são carnívoros, apresentam nadadeiras peitorais e pélvicas, as escamas são pracoides, possuem uma boca na parte ventral e tem sistema digestório completo e tem a cloaca, que é também relativo ao sistema reprodutor do animal. E possui um sistema nervoso bem desenvolvido e não possui uma estrutura chamada de opérculo, que é uma estrutura de proteção das brânquias, beleza? Já os osteites apresentam esqueleto ósseo, têm glândulas produtoras de muco na pele, né? E as escamas são dérmicas. Apresentam nadadeiras, são flexíveis, que vai auxiliar na mudança, na direção, nas manobras, né, que os animais vão fazer. Possui boca com dentes e mandíbulas. O sistema digestório também é completo. Apresentam brânquias em torno de 4 a 5 pares e elas são protegidas por aquela estrutura que eu falei, o opérculo, né, que é para facilitar a circulação de água. Tem bexiga natatória, que é para poder facilitar a flutuação do animal. Então, essa bexiga natatória é uma bolsa com gás e apresenta um sistema circulatório fechado. Então, essas são as principais características desses dois grupos dos peixes, condrites e osteites, beleza? A questão 5 já é sobre os mamíferos, o grupo do qual nós fazemos parte, né? E aí eu perguntei a seguinte questão: qual a principal característica dos mamíferos? Olha o nome, mamíferos, vem de mama, glândulas mamárias. Então, os mamíferos possuem como principal característica a presença de glândulas mamárias nas fêmeas, e isso vai auxiliar a todos os seus filhotes a mamarem, né? Então, os filhotes dos mamíferos mamam, recebem leite diretamente das glândulas mamárias das suas mães, das fêmeas. Então, essa é a principal característica do grupo. Olha essa questão já sobre a parte, né, de fisiologia, anatomia e fisiologia dos nossos sistemas. Os sistemas que compõem o corpo humano. Então, olha lá. A digestão é um processo que se inicia na boca com o auxílio dos dentes da substância produzida pelas glândulas salivares. Marca alternativa que explica corretamente que substância é produzida por essas glândulas. Que glândulas? Glândulas salivares. Vai produzir o quê? Saliva. Na saliva, o que a gente encontra? Lembra daquela enzima chamada de pitialina, que vai ajudar na digestão química que acontece na boca? Tá? Então, vamos lá. A letra A diz assim: glândulas salivares que produzem a saliva, uma secreção que contém a enzima pepsina, responsável pela quebra dos peptídeos. É pepsina, pessoal? Não, né? Pepsina é lá no estômago. B. As glândulas salivares produzem a saliva que contém diversas enzimas como lactose, sacarase e maltose. Não são essas enzimas, né? C. As glândulas salivares produzem a bile, substância que age na quebra de gorduras. Nossa, a bile é produzida onde, gente? Ela é armazenada lá na vesícula biliar, mas ela é produzida onde? Quem lembra? Vamos pensar aí, vou deixar vocês pensarem sobre isso. D. As glândulas salivares produzem a saliva, uma secreção onde se encontra a enzima pitialina. Corretíssima, tá? Então, marquem letra D, ok? A nossa 7ª questão, sobre o sistema digestório, ainda diz assim: cite os nomes dos órgãos que compõem o sistema digestório. Então, quais são, galera? Boca,
faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. E ainda temos os órgãos anexos, né? Que é o pâncreas, qual outro? E o fígado, tá? Então, esses são os principais órgãos que compõem o sistema digestório. A oitava questão diz: o que é asma brônquia e quais suas características? Bom, está falando de asma brônquia, está falando de uma doença relacionada ao sistema respiratório, né? Então, lá no sistema respiratório, nos órgãos internos desse sistema, nós temos os brônquios, bronquíolos e nós temos pulmões. A asma brônquia, ela acontece quando alguma coisa vai provocar a contração dos brônquios. O que é a contração? Vai diminuir, vai fazer eles se fecharem, tá? Pode ser, por exemplo, algum agente alérgico. A pessoa tem alergia a alguma coisa e ao entrar em contato com aquele agente que causa alergia nela, os brônquios vão contrair, vão se fechar, tá? Dependendo, né, de quanto se estende essa alergia e tudo, pode acontecer também a inflamação ali dos brônquios. E aí a gente tem a caracterização da asma brônquia, né? E as principais características é o quê? Dificuldade respiratória, dificuldade de respirar, porque é pelos brônquios ali que o ar vai passar para chegar até os bronquíolos, que vai chegar até os pulmões. Então, se ele se fecha, vai causar dificuldade respiratória na pessoa. E a nona questão vai dizer: explique o que é insuficiência renal. É quando os rins não estão trabalhando, não estão conseguindo cumprir a sua função primordial, que é de filtrar o sangue. Pode ser ocasionado por doenças, né? Como infecções, inflamações dos rins, das estruturas dos órgãos fazem parte desses, que estão junto com esses rins. Tá? A insuficiência renal é séria, é grave. Às vezes a pessoa precisa fazer hemodiálise, né? Porque se não houver filtração do sangue, a pessoa pode morrer por causa do acúmulo das substâncias tóxicas que vão estar presentes ali no nosso sangue, tá? E por último, quais os sintomas da doença de Alzheimer, né? Então, lembrar um pouquinho o sistema nervoso, né? E aí a gente tem algumas doenças que podem acometer esse sistema nervoso. E uma delas é a doença de Alzheimer. Então, os sintomas, gente. Essa doença é uma doença degenerativa, né? Então, a gente vai ter morte das células nervosas, dos neurônios. E o que vai acontecer? Essa pessoa, né, inicialmente ela vai ter perda de memória recente, ela vai se tornar muito nervosa, agressiva, apresentar sinais de depressão, dificuldades às vezes, né, do convívio social, não vai querer, não vai se sentir motivada para desenvolver as atividades, principalmente de passatempo, de lazer que ela tinha costume. E esse quadro ele tende a piorar à medida que os estágios vão avançando, né? Até chegar num ponto que a pessoa perde a condição de realizar suas atividades diárias, como tomar banho, como escovar os dentes, como se alimentar sozinho. Essa pessoa vai ficar acamada, vai apresentar outras doenças físicas por causa desse acamamento, né? Até chegar no ponto em que ela não reconhece mais ninguém, que ela está realmente sem respostas, né? Em relação aos estímulos que são apresentados para ela. Então, é uma doença muito triste e que apresenta esses sintomas aí. Galera, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com essa revisãozinha para que vocês possam, né, relembrar algumas coisas, talvez pesquisar, se for o caso, pesquise na internet também, dá uma lida, faz o que for possível. Mas caprichem na atividade de recuperação para que vocês possam fechar, né, com chaves de ouro ainda nesse momento e consigam ser aprovados. Eu estou à disposição de vocês, qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp que eu vou fazer todos os esclarecimentos necessários que vocês precisarem, ok? Bye, bye!